Nós temos realizado eventos com uma certa frequência e é muito importante essa visão de unirmos esforços para discutirmos, ampliarmos o grau de conscientização da nossa sociedade. Daí essas parcerias com aqueles que atuam diretamente na chamada formação da opinião pública. Nós precisamos disso. Nós precisamos valorizar o trabalho do nosso legislativo, e o deputado aqui é o exemplo, com as conquistas que ele já teve e alguns projetos de lei, da ação da nossa Polícia Rodoviária Federal, da nossa Polícia Federal, do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Eu vejo aqui várias lideranças associativas e sei da dificuldade que é tratar desse tema em alguns cenários que nós temos identificado. Por isso a importância desse trabalho de divulgação, de fortalecimento desse grau de conscientização. Eu vou fazer uma breve apresentação. Muitos aqui vão dizer, mas eu já vi isso. É porque a gente está falando tanto, e tem que falar, para fortalecer essas nossas ações. Começo pelo mantra que nós temos seguido, né, da ética concorrencial. Isso é fundamento de desenvolvimento. Recentemente, eu estive com o ministro da CGU, o Wagner, e ele dizia, eu disse nessa reunião do Proética, um grupo que existe dentro da CGU, Wagner Rosário, o ministro, eu dizia a ele que o Brasil está vivendo a cada dia sob a ótica do due diligence. Os investidores olham para o Brasil e fazem todo dia um due diligence, uma avaliação se vamos ou não investir no Brasil. Então, o Brasil está sob um due diligence permanente. E aí se verifica exatamente isso. A minha marca é valorizada? Eu poderei defender a minha marca porque eu vou investir no Brasil. Os meus concorrentes vão respeitar as mesmas regras que eu? Disse o deputado aqui nessa sua fala inicial, exatamente focando nisso. Todos vamos respeitar as mesmas regras? Ou não? Dependendo das respostas, o investimento pode ou não vir para o Brasil. Porque é essa questão que nós estamos falando. O fundamento é a ética, a defesa da ética e da lei. Por isso que nós temos que enfatizar esse processo de discussão e de articulação da sociedade para defender esses princípios. Sem isso, me desculpa, nós vamos continuar na periferia. E não é inadmissível isso para nós. Então, esses princípios têm que ser valorizados, porque é o nosso desenvolvimento que está aí. Defendendo ética, defendendo a lei, afastando o que está errado, não é fácil, mas absolutamente é necessário. Porque senão nós não vamos superar os pontos que um due diligence vem apresentando e vem trazendo. Porque, claramente, nós estamos falando de segurança jurídica. O investidor quer segurança jurídica. As empresas brasileiras precisam de segurança jurídica. E o combate à ilegalidade está nesse processo. Nós, as lideranças associativas que estão aqui presentes, percebemos isso no nosso dia a dia. Para atrair investimento, para gerar emprego, tem que dar sob a ótica da lei. Senão, não existe. Não existe isso. Nós não podemos ficar mais aceitando práticas desleais e ilegais como algo natural. Não é. Os países desenvolvidos mostram isso. É só ver o IDH. Os mais avançados defendem a lei, defendem a ética. E os menos avançados simplesmente ignoram. Para que time nós queremos jogar? Para onde nós queremos ir? Para o topo ou ficar nessa fase mediana onde nós não vamos conseguir alcançar os objetivos que realmente nós queremos? E aí temos claramente um desafio do século XXI, já disse a Interpol, que é o combate às organizações criminosas e ao mercado ilegal, que estão unidos. Disse aqui o nosso diretor-geral, o Dr. Furtado, quem financia o crime organizado? É o mercado ilegal. É uma constatação da Polícia Rodoviária Federal, da nossa Polícia Federal e da própria Receita Federal. Os operadores no combate ao crime sabem disso. Esses financiamentos vêm do crime, do mercado ilegal.
E aí vem uma percepção que nós vamos enfrentar aqui, como disse também o deputado, da aceitação por parte da sociedade. E aí vem o motivo por que esse financiamento ele é mais efetivo. A nossa árvore já conhecida, né, das organizações criminosas, como que elas se nutrem, como é que elas obtêm recursos. E aí estão as raízes do crime organizado. Isso nós apresentamos há alguns anos, e cada vez mais se atesta essa situação. Quem financia a organização criminosa são todas essas práticas ilícitas que se interlaçam. Da importância de chamarmos a atenção para esse tema. Os prejuízos, e aí é um dado do Fórum Nacional contra a Pirataria, que também presido, o ano passado, cada um desses setores, são 13 que estão aí apontados, eles apresentam os seus dados. Então, são dados baseados nas informações por setor. Os setores apresentam essas informações. Desde 2014, nós fazemos esse levantamento. E o ano passado, os setores produtivos perderam 130 bilhões. Esses 13, infelizmente, é mais que isso. Recentemente, uma conversa com o ex-ministro Delfim Neto, ele falou, olha, é muito mais que isso. Não tenho a menor dúvida, porque vários setores não estão aí colocados. E mais do que isso, toda a dimensão que isso tem para a geração de empregos, a atração de investimentos. Então, na visão do economista, é muito mais. E, infelizmente, é. A estimativa de prejuízos para o erário, de sonegação, tem uma média aí de 46% de impostos que não foram pagos. Chegamos a mais 60 e tantos bilhões, 60 bilhões e 600 milhões de sonegação. Uma estimativa até conservadora. E aí chegamos aos 193 bilhões de reais. A economia informal brasileira, também um dado do Ético, é de 1 trilhão 170 bilhões. Então, veja, e também aí tem um outro aspecto relacionado à formalização das carteiras de trabalho, enfim. Mostra o enorme mercado que está sem qualquer relação com o pagamento de impostos, por exemplo. E aí voltamos ao due diligence. Como é que nós vamos caminhar? Até quando nós vamos conseguir sustentar isso? E a discussão do momento, não é, deputado? Vamos entrar agora no pântano das reformas tributárias, né? Das reformas tributárias. Eu até acho, deputado, que a gente queria aproveitar a experiência que nós tivemos na Constituinte, criar aí uma comissão relatora do Congresso, né? Tinha um nome específico na época da Constituinte, para formular uma proposta só, juntar tudo isso. E comissão de sistematização das reformas tributárias, né? Acho que nós precisamos de uma comissão de sistematização juntando Câmara e Senado. Porque também parece começou um jogo, né? É a reforma do Senado ou a reforma da Câmara? Ou do governo e fica olhando. Não é isso, nós temos uma reforma só. Então vamos fazer uma comissão de sistematização, juntar tudo logo e discutir aí o que é o nosso futuro que está sendo debatido. Agora deu... Na verdade, o que nós estamos falando é um caixa único, né? Todas essas práticas, é uma outra expressão da árvore, confluem para um caixa único, que são as organizações criminosas. Aí, especialmente no contrabando, nós temos que falar dos líderes, a liderança do contrabando, e é o cigarro, né? 67% das apreensões feitas, disse aqui o diretor-geral Furtado, da expressão que isso representa na atuação da Polícia Rodoviária Federal. Tivemos um aumento desproporcional de impostos de 2015 para cá. Nós avisamos aqui na época, isso vai aumentar o contrabando, esses aumentos vão aumentar o contrabando. À época nós lançamos uma campanha dizendo o imposto cresce e o crime agradece. Infelizmente, comprovamos tudo aquilo que nós falamos há 3 anos atrás. O imposto cresceu, o crime está agradecendo e muito, porque isso só fortaleceu a ilegalidade, que não paga nada de imposto. E hoje estamos, dados agora mais recentes, 57% do mercado de cigarros está na mão do contrabandista. É estarrecedor isso. Perdas da evasão, 11 bilhões e 200 milhões só com cigarro. Ou seja, se perde mais dinheiro do que se arrecada com cigarro. E a ideia dos cigarros, evidente, como é que isso acontece, é o Paraguai que está ganhando com isso, porque lá o imposto é 18, aqui é de 70 a 90, e eles estão ocupando esse espaço e dominando o mercado brasileiro. Nós temos todas as regras, temos todos os impostos, temos uma lei do preço mínimo. O mercado brasileiro não pode ser vendido cigarro abaixo de R$ 5. Grande ilusão.
né? Porque isso só vale para hoje, para uma minoria do mercado. A maioria não faz nada disso, não está nem um pouco preocupada com qualquer regulamentação. E aí o que nós temos que demonstrar é o fenômeno econômico que nós estamos dizendo aqui. Quando nós falamos em contrabando, em crime, em mercado ilegal, nós estamos falando de um fenômeno econômico criminoso. Alto lucro, baixo risco. É a equação perfeita para qualquer investidor. E o criminoso percebeu isso. E ele está investindo cada vez mais no contrabando e de cigarro. A questão do lado da oferta, nós temos aqui o processo da repressão, que infelizmente avançou muito. O ministro Moro, ele conhece tudo, né? Ele sabe, ele já participou de todas as operações, ele comandou a Lava Jato, então ele tem noção de tudo o que acontece nesse mundo subterrâneo. E quando estivemos com ele logo no começo do governo, percebemos lá que ele já estava com um quadro muito claro desse processo. E falou, nós vamos integrar as operações, vamos trabalhar com inteligência. O depoimento dado aqui pelo diretor-geral Furtado vai nesse sentido, de inteligência. Não temos tudo, não temos recursos, mas podemos otimizá-los. O mesmo ocorre na visão que o próprio Dr. Luciano Tim colocou aqui pelo CNCP, a criação de comissões para fortalecer inteligência, conhecimento e ampliar o espaço de atuação das nossas forças. A repressão, senhores, ela está batendo todos os recordes. Da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, da Receita Federal. E com todos esses recordes, nós estamos chegando, no caso de cigarros, 10% do mercado. Avaliando isso sob a ótica econômica, para ter feito isso junto ao crime organizado, nós teríamos que triplicar a repressão, quadruplicar a repressão, para ter algum efeito, para que o criminoso fale, peraí, a situação está piorando para mim. É impossível. Pela própria visão das nossas polícias, quadruplicar a repressão é algo que não tem, está muito além das nossas possibilidades, pelos investimentos, pelos recursos investidos nessa área. Então nós temos que olhar a demanda. A demanda, você tem o cidadão compra. Tem oferta porque tem demanda. As pessoas compram. Elas não têm esse viés ético. Eu brinco falando que a ética tem terminado no bolso. Ela vai até o bolso. Na hora que favorece o meu bolso, deixa a ética para lá. Então eu vou comprar produto contrabandeado, eu vou comprar produto roubado. Um dado do Rio de Janeiro, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas compram produtos roubados, produtos que vêm manchados com sangue, porque é vantagem imediata. Então esse processo cultural vai demorar muito. Nós temos que trabalhar isso insistentemente, mas vai demorar. Se o cidadão compra, nós temos que ver o porquê ele compra. Preço baixo. Por que o preço é baixo? Porque não paga imposto. Simples. Então, aí que vem a equação econômica da demanda. Por isso que nós ousamos, é uma ousadia, sem dúvida, fazer propostas na questão tributária, que nós vamos ter que enfrentar agora nas reformas tributárias propostas. A nossa proposta foi, vamos manter a carga tributária elevada do cigarro, porque é assim que tem que ser, são os compromissos internacionais que nós temos. Mas é possível aumentar o imposto dos cigarros mais caros, diminuir o imposto do cigarro mais barato. Porque quem compra o cigarro premium não vai migrar para o contrabando. Ninguém vai sair do shopping e falar, não tem aqui o cigarro contrabandeado, eu vou até a periferia para comprar. A população de baixa renda já não tem essa opção. Ela já compra o produto mais barato. Ela já compra o produto contrabandeado, porque é metade do preço, R$ 2,50. Então, para essa população, nós temos que oferecer uma alternativa. Daí a ideia de termos um imposto mais barato para uma marca de confronto. As 3 fábricas brasileiras, nós só temos 3, o Paraguai tem 8. Vamos colocar para estas fábricas a possibilidade de ter um cigarro que pague imposto, mas pague menos impostos. Esse cigarro. O outro não paga mais, com isso a gente equilibra a carga. É uma ousadia fazer isso, porque nós sabíamos que ia acontecer. Os antitabagistas se rebelaram. O ministro Serra, quando saiu essa ideia do grupo, primeiro pinga-fogo do Congresso, estava lá o ministro, defendendo a sua bandeira, é legítimo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para os antitabagistas, não existe mais política antitabagista no Brasil, que é baseado no aumento de impostos. Pode aumentar o que quiser. 57% já está na mão do contrabando, e esse não paga nada de imposto. Então essa política de aumentar imposto para diminuir o consumo, no Brasil perdeu completamente a validade. A própria OMS reconhece isso. A questão dos impostos ela é importante,
desde que não haja ameaça do contrabando. No nosso caso, não há ameaça. Eles já dominaram o mercado brasileiro e vão crescer cada vez mais. Há estados no Brasil, por exemplo, Mato Grosso do Sul, 82%, Fernando, já está na mão do contrabandista. Você vai ter que pelejar muito para conseguir comprar um cigarro legal no Mato Grosso do Sul. Salvador, na Bahia, a mesma coisa, 62%. Paraná, 60%. Isso é que está acontecendo. Nós estamos entregando o mercado para o contrabandista e aí não há mais o que fazer a não ser lamentar. Rapidamente, a última tela é com relação à cooperação internacional. Nós percebemos um avanço nas discussões bilaterais com o Paraguai. Existe lá um tratado, o Paraguai firmou esse tratado, mas não está cumprindo, de combate ao mercado ilegal de cigarros. O cigarro no Paraguai é um dos mais baratos do mundo, paga só 18% de impostos. E aí o que nós vínhamos conversando e o governo brasileiro começou a trabalhar nesse tema e avançou, mas agora, pelas situações políticas, pela situação política do Paraguai, isso vai ficar mais difícil. Era do Paraguai começar a assumir claramente essa necessidade de combater o contrabando do seu próprio cigarro para o Brasil, porque eles estão muito preocupados com o crescimento do crime organizado lá na realidade paraguaia. E aí o que nós precisamos trabalhar é esse equilíbrio tributário. Aí vocês veem os impostos no Cone Sul, 80% em média no Chile, 70% na Argentina, no Brasil também 80%, no Paraguai 18%. Esse esforço nós vamos ter que fazer agora cada vez mais coordenado, esse esforço internacional, para pressionar o nosso vizinho a chegar nos patamares médios de impostos da região. Isso pelo lado do Paraguai. E do lado brasileiro nós temos também que estudar, analisar com mais coragem esse tema, porque, na verdade, o que nós estamos falando, e isso é uma constatação triste, o mercado de cigarro já está na mão dos contrabandistas, já é dominado por ele, e em outros mercados isso pode vir a acontecer também. Eu peço desculpas por ter passado um pouco do tempo, mas tinha que falar dos dois lados da cooperação e da questão do além da repressão, e é o tema que nos move para que possamos fortalecer mais, de forma mais permanente, essa visão integrada e coordenada de propostas no combate ao crime organizado. Muito obrigado.